Eu não preciso de você. O mundo é grande, o destino espera. Não é você que vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Eu não preciso de você. Já fiz de tudo pra mudar meu endereço. Já regrei a minha vida pela vez. Juro por Deus, não encontrei você, mas não. Tá na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra. Não sabe do que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver, só vim pra mim não chorar. Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira. Só que eu nasci entre o Belândia e a Macambira. Quem é você pra derramar meu pulsar? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexeu o jogo na madeira. Com sua arte criou muito mais que fez. Eu me criei, matando a fome com tarefa e variola. Fazendo verso, dedilhado na viola. Por entre os becos do meu... Boa noite, pessoal. Boa noite, Saulo Martins. Boa noite, meu irmão. Como é que tá aí em Buritirama? Moço, na verdade, eu estou em Barreiras. Estou em Barreiras, eu não fui para Buritirama. Nesse momento de quarentena, acho que é importante ficar onde você está, né? Então, Verdade. permanecer aqui mesmo. Boa noite aí à cidade de Buritirama. Boa noite a toda a galera do Exagerados, nossa afiliada, um grupo que tem meu respeito, um grupo que vem crescendo a cada ano. Um forte abraço aí para todos. Pessoal, é o seguinte, deixa eu cortar. A entrevista ela vai consistir da mesma maneira que foi com Linei, que foi o nosso fundador, e nós estamos hoje com o presidente Saulo Martins, é o presidente da Uniquejob. E, Saulo, a entrevista vai consistir assim, vai ter 5 perguntas que iremos fazer, 5 perguntas voltadas ao mundo junino, e durante essa entrevista você vai elucidar, responder as perguntas, para dar uma entrevista bastante bacana, ok, Saulo? Uma entrevista Beleza. em consenso com os diretores, entre os membros da Junina, e porventura os que tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem perguntar também. Entendeu, pessoal? Saulo, eu acho que eu vou começar com a primeira pergunta. E a primeira pergunta ela é a seguinte: como foi criada a Uniquejob e em que ano foi criada a Uniquejob? Porque sabemos que é uma associação ótima para o mundo jurídico, porque assim fortalece as filiadas e os municípios que participam, ajuda bastante a fomentar essa cultura. E queríamos saber um pouco dessa história, como ela foi criada, em que ano ela foi criada a Uniquejob. Olha, Esteban, muito importante a sua pergunta. A Uniquejob, ela foi criada com o intuito de fortalecer e com o intuito de organizar o movimento junino. Essa criação, ela se deu no ano de 2003, né? A Uniquejob, ela juridicamente, ela tem 16 anos. Paulo aí entrou, um forte abraço, Paulo, parceirão aí do movimento junino. Então, assim, os grupos de Barreiras, eles sentiam a necessidade de se organizar, né? A gente entendeu naquele momento que quem tem que fazer o São João são aqueles que entendem do São João, do movimento junino. Então, as quadrilhas, no caso. Então, teve a ideia de criar uma associação, uma entidade. Na época, nós tínhamos a ideia de criar uma entidade municipal, né? Mas como a gente tinha contato com a Federação Baiana de Quadrilhas Juninas, então foi-se a ideia de criar uma entidade estadual, que era a Uniquejeba, né? Mas aí acabamos desistindo dessa ideia. Por quê? Porque a Bahia ela é muito grande. A Bahia ela é muito grande e ficava inviável naquele momento da criação de criar uma entidade em nível estadual. Então optamos por uma entidade em nível regional, né? E aí se deu a Uniquejob. E de lá para cá, apesar que os concursos eram sempre na cidade de Barreiras, apesar que muitas quadrilhas da cidade de Barreiras,
eu percebia sempre que existia um entendimento que a Uniquijop era de Barreiras, mas a Uniquijop é uma entidade regional. Tanto que qualquer pessoa pode ser presidente da Uniquijop. Um exemplo é você, Esteban, Paulo, enfim, qualquer pessoa aí em Buritirama, sendo presidente ou sendo diretor de uma quadrilha, ela pode ser presidente da Uniquijop, né? Aí você pergunta assim, Saulo, então por que que a Uniquijop é menos presente na cidade de Buritirama aqui e na região? Precisamos fortalecer Buritirama, precisamos fortalecer as cidades circunvizinhas de Buritirama na cultura junina, mas precisamos também de mais empenho e mais espaço das nossas juninas filiadas para que isso aconteça. Nós tivemos um ano que nós buscamos aí realizar o concurso de rainha na cidade de Buritirama e acabou sendo inviável isso. Mas a nossa ideia é que a gente vai expandir essas atividades da Uniquijop para toda a região oeste. Sei, estou entendendo. Acho que... Então, você confirma que ela foi criada em 2003, né? 2003. Ela já foi criada como um regional ou foi como municipal? Assim, não, regional. Regional Regional mesmo. Acho que a pergunta ela foi bastante satisfatória e proveitosa e importante essa sua colocação, Saulo. Você tocou num ponto que já vai ser a segunda pergunta já, e já vou mostrar para você. Tanto para você ter ideia, Esteban, tanto para você ter ideia, as nossas assembleias, todas as nossas assembleias que nós realizamos, a gente nunca realiza só apenas com quadrilhas de Barreiras, a gente convida todas as nossas filiadas. Às vezes, pela distância, né, acaba que grupo A ou grupo B possa não estar vindo participar das assembleias, mas em todo momento são convidados todas para fazer esses debates. Eu participei em 2018 e eu percebi realmente a transparência, porque tudo é decidido. Tipo assim, eu que não tinha a noção até participar, assim, eu entrei em 2017 e em 2018 eu vim para morar em Barreiras. Aí Paulo falou: não, a gente vai nos representar lá agora, esse contato com você, com a Uniquijop, vai facilitar mais e nos ajuda. E aí eu participei e eu percebi realmente a transparência, tanto que a questão dos critérios, como é que vai ser, é tudo debatido lá na própria Assembleia. Sim. Muitas vezes a informação ela não é passada para o quadrilheiro. É por isso que acabamos criando mecanismos para ligar o Uniquijop ao quadrilheiro. O que às vezes não se entende quando acaba o concurso, muitas vezes o concurso só é satisfatório para quem ganha. Mas o que às vezes os passistas não entendem é que o regulamento, que toda a forma que é gerida o concurso, ela é debatida antes e aprovada por todas as quadrilhas. Né? Às vezes a quadrilha A ou B que não estão presentes, mas é debatido pelas quadrilhas que estão presentes. Por isso é importante as assembleias gerais. É porque na assembleia é que a gente resolve tudo esse tipo de coisa. O regulamento, como vai ser, premiação, tudo isso é na Assembleia Geral com os presidentes de quadrilha. Maravilha, maravilha, Saulo. Eu acho que eu vou tocar logo já na segunda pergunta, que o senhor disse já no início assim, de responder como ela foi criada. Para os internautas aí, o Júnior Ramos, Manuel, forte abraço, Natália, irmã do nosso querido Leida, Flávio Ferreira. A Uniquijop ela foi criada em 2003, que foi a nossa primeira pergunta. E agora a segunda pergunta, Saulo, é o seguinte: para essa função de presidente da Uniquijop, você já participou de alguma junina? Como é que é feito? A pergunta é assim, reformulando. Para participar como presidente da Uniquijop, é necessário participar de uma junina. Aí, nesse sentido, Sim. Já queremos perguntar o seguinte: qual é o seu currículo junino que dá essa referência para você participar da Uniquijop? Ser presidente da Olha, Uniquijop? é uma pergunta bem interessante. O que acontece? Eu nasci dentro do movimento junino da quadrilha Remeleixo Cearense. Eu acho que todos vocês já ouviram falar que era a quadrilha mais velha aqui da região oeste, né? Salvo engano aí, com 45 anos. E eu comecei lá puxando faixa com 12 anos. Aí no ano seguinte eu fui dançar quadrilha, né? No outro ano eu fui ser diretor da quadrilha Remeleixo. E aí e sempre eu pensei no futuro. Sempre eu amo esse movimento e eu pensava no futuro. Eu pensava quanto esse movimento é grande, o quanto a gente poderia crescer se a gente tivesse unido.
né, deixasse a rivalidade apenas para o tablado, mas se a gente unisse, quanto a gente poderia crescer com isso. E aí a gente começou essa discussão, e eu, como diretor ali já no terceiro ano de quadrilha, comecei essa discussão, né, junto com a Lucinha, Sim. junto com o Shirley, junto com a Aldenora, né, a gente iniciou essa discussão. E aí eu fui tomando frente da coisa e acabei eles me elegendo presidente da Uniquijob. Então, eu fui o primeiro presidente da Uniquijob, fundador da Uniquijob. Então, Sim. de lá para Uhum. cá, desses 16 anos, 17 anos, eu acabei não participando mais de nenhuma junina. Eu só fui me dedicando ao Uniquijob, né? Esse é o quarto mandato como presidente. Teve outros presidentes, como o Hudson, como o Messias, como o Luciano, mas esse aí é meu quarto mandato como presidente e eu estou indo para a reeleição. Se os presidentes de Sim. quadrilha entenderem que eu fiz um bom trabalho e que eu posso fazer melhor, meu nome está à disposição da eleição da Uniquijob esse ano. Mas normalmente a eleição da Wikijob, ela na verdade é um consenso, né? Unânime, assim, nesse sentido assim. Tem muito, já teve alguma chapa disputando? Já, Já teve já, já. Eu já disputei eleição já com Luciano, já disputei ah, eleição com Luciano, né? Teve uma época aí que foi disputada a eleição, era cabeçada a chapa de Floresmar e de Luciano, aí eu fazia parte de Luciano, e depois eu saí candidato, Luciano saiu também, eu venci Luciano naquela época. Então, assim, algumas vezes existe um consenso dos presidentes, mas já entendi. houve já a eleição, já houve já a votação. Graças a Deus, a Uniquijob é uma entidade bem democrática, né? Uhum. Com É relação a isso. Nós porque não temos uma pessoa, apesar que às vezes sempre dizem algumas pessoas que a Uniquijob tem minha cara e eu tenho a cara da Uniquijob, mas não é minha intenção, não é minha intenção. Eu quero que um cara como você, como Paulo, uma pessoa, sabe, que tem qualidade, que no futuro sejam vocês que comandem a entidade. Eu quero olhar para trás e quero dizer assim, olha, eu ajudei a criar essa entidade e essa entidade hoje é forte e realmente defende as quadrilhas juntas. eu mesmo, na verdade, eu fico muito alegre em você me citar outras pessoas, e também alegre em saber que você participou de uma quadrilha, Remelê Cearense, foi criando um destaque, amando esse mundo junino, foi diretor, e depois percebeu que, independente de levantar a bandeira, se faz necessário uma união para poder montar e fortalecer não só a Remeleixo, mas sim demais quadrilhas como a Luar do Nordeste, a Sapecu Queimou, entre outros. Por isso que nasceu a Uniquijob, e esse é o seu intuito também, de passar e perpetuar o bastão. Isso é importante, sua colocação, eu acho bastante louvável, Saulo. E fico muito Paulo, o que contente. você, Esteban, assim, Uhum. eu entendo que sempre há falhas, equívocos, e a Uniquijob ela não está livre disso. A gente comete equívocos, né, mas a gente sempre procura corrigir esses equívocos. Desculpa. A gente sempre procura corrigir esses equívocos, a gente sempre procura ouvir os quadrilhos, tanto que nas minhas reuniões eu converso com os Uhum. presidentes de quadrilha, converso com os passistas, faço questão, abro um diálogo com eles para que eles tenham críticas construtivas, para que eles opinem, porque a parte quem faz o movimento junino são os quadrilheiros. Eu costumo Sim, dizer que os passistas de quadrilha são a principal estrela desse movimento juninos. Os passistas de quadrilha é a principal estrela do movimento junino. Sem eles, a gente não faria nada. Né? Inclusive, agora nós estamos criando, igual eu falei, o Uniquijob com você, hashtag Uniquijob com você. A gente fez uma live ontem ao vivo, né? E vamos continuar fazendo essas lives aí para a gente poder tá ouvindo, tá dialogando e levando as ações da Uniquijob para os quadrilheiros. bacana, bacana. Eu vi, realmente estou vendo as postagens, fazendo Nick Job com você, é um projeto bacana. Esse seu mandato, o seu quarto mandato agora, ele entrou em vigor em 2018, não foi isso? Foi em 2018 que Foi. você retornou? Em 2018, Sim, foi. sim, sim. Porque os Agerados em 2017, ele retornou, ficou 2 anos inativo em 2015 e 2016.
Aí em 2017, por divergência e tal, mas em 2018 e 2019, retornamos a filiação, você manter um contato, e eu percebi realmente, foi até avisando que era presidente, eu percebi o seu interesse e seu contato com as quadrilhas juninas, mantendo assim um laço forte. Em 2018 retornamos, retornamos a condição das ideias, e agora em 2020 estamos de novo a todo vapor a participar com o Nick Joga. Porque eu acredito que, vendo o pessoal e nossa diretora do Gerado, a gente diz assim, a gente percebe que um carinho enorme assim, da hora que joga a diretoria, conosco, uma atenção básica mesmo, bastante ótima. Essa aqui é uma colocação para dar para os quadrilheiros, que eu acho que é importante. Esteban, eu particularmente, e a diretoria, Mauro, Verbênia, Thiago, enfim, todo mundo, a gente fica muito sentido da gente estar limitado a não conseguir ainda fortalecer o movimento aí. A gente precisa criar atividades, a gente precisa levar as atividades da Uniquijop, como o Troféu Espiga de Ouro, como o Seminário de Cultura Junina, as oficinas, as oficinas de capacitação técnica junina. A gente precisa trabalhar na sua região. A Uniquijop, por não dispor de recurso financeiro, a longitude de barreiras para ir, isso acaba, às vezes, criando algumas barreiras. Mas a intenção da Uniquijop, a minha intenção, Saulo Martins, é que a gente possa estar fortalecendo o movimento junino. Sim. Nós temos, na verdade, uns projetos que nós iríamos implantar esse ano aí em Buritirama para fortalecer a quadrilha Exagerados e a nossa outra filiada, a Pé Quente, né? Pegada Quente. Pegada Quente, né? Do meu amigo Cleiton, um forte abraço aí, meu amigo Cleiton. Então a gente já tem esse projeto. Agora, com essa pandemia aí do coronavírus, acabou, né, dificultando um pouco. Mas com fé em Deus, isso vai passar rápido e a gente vai retornar aos nossos trabalhos no movimento junino. Saulo, já tocando, mandar um alô aqui para o Pacal Dourado, Cauane, Chauane também, Marcos, nos assistindo lá de São Paulo. Forte abraço. Deivinha, Shelly, Bruna, nossa diretora aí. Forte abraço. Ellen Santos, abraço também. William, Gleison, Thales, nosso diretor aí, ó, de produção, estourado. E, Saulo, já focando na terceira pergunta, é o seguinte. Alguns concursos, alguns festivais durante essa temporada, essa pandemia. Eu só queria dar um abraço aí para o meu amigo Arival Viana, uma pessoa que sempre me recebeu, de braços abertos, uma pessoa que eu sempre vi que era empenhado aí em manter a cultura junina viva. Um forte abraço, Arival Viana, viu? A Uniquijop manda um abraço forte para você, meu irmão. Abraço, Arival Viana, Kelvin. Assim, alguns concursos e festivais estão sendo adiados devido a essa pandemia do coronavírus, que infelizmente é uma crise, como posso dizer, biológica. E assim, no caso, pode realmente, uns estão adiando já para outubro e para novembro. O nosso regional, ela vai adiar, vai anular? Como é que vai ser? Olha, cancelar os concursos de quadrilhas juninas nunca foi uma opção nem para mim, nem para a Uniquijop. Se depender de Saulo, se depender da Uniquijop, a gente irá realizar sim o nosso concurso de destaques, né, o nosso concurso regional. Só temos que sentar com os presidentes para formular a data, local. Nós já temos aí prefeituras que já disponibilizaram os espaços para nós, como São Desidério, como Luiz Eduardo Magalhães. Temos um projeto aprovado com o Sesc Barreiras, né? Mas só que assim, eu estou presidente, mas eu não faço nada só. Primeiro eu consulto os meus pares, que são os presidentes de quadrilha, e aí a gente vai formular o projeto direitinho, que é acontecer a Assembleia dia 21, né? E acabamos adiando a Assembleia por conta da pandemia do coronavírus. Mas aí a gente vai sentar e vai criar esse projeto para que a gente possa esse ano. Mas se depender de Saulo, se depender da Uniquijop, nós teremos sim nosso regional, nós teremos sim nosso concurso de destaques,
Isso aí você e o pessoal de Buritirama, dos Exagerados, não tenha dúvida que a gente não vai deixar de fazer. Que bom, bacana. Saulo, só para dizer uma questão da nossa junina, esse ano nossa junina, ela vem ser preparada para poder, nós estamos dizendo até que é projeto outro patamar, devido a essa questão de Bruno Henrique do Flamengo ter ganhado tudo, ter ganhado umas vitórias fantásticas, fez uma ótima temporada do Flamengo, nós estamos com um projeto outro patamar. Que independente de vitória que ou não, o importante é a apresentação. Mas, assim, uma das coisas que foi abordada em nossas reuniões internas e já expondo aqui na nossa reunião de boas-vindas foi que o nosso foco mesmo é poder viajar e poder ganhar, obter o título do AAA regional da Unicjob. Porque nós não temos ainda esse título, a gente gostaríamos de obter ele na nossa galeria, porque nos daria assim uma margem de qualidade, sendo que nós temos já, mas é uma qualidade além. Porque em 2019 fizemos uma apresentação bacana, ganhamos todos os prêmios individuais no Rádio Conep, todos os prêmios. Porém, no arraiá que foi da Unicjob, não estávamos com a apresentação 100%. Por isso que acreditamos que não demos o nosso melhor. E nesse sentido, uma das coisas que foi abordada foi que nós estávamos preparando realmente a nossa temporada para apresentar tudo em junho. Tanto de roupas, coreografias, então sendo tudo trabalhado já para nós em maio praticamente terminar e começar junho era a intenção, porque foi cancelada, e começar em junho e começar a preparar mesmo realmente para o regional, porque acreditamos que é a qualidade que dá. Esteban, só um momentinho. Eu estou vendo um comentário aqui de um companheiro, Luiz Pedro, com relação ao São João que pode ser cancelado. Luiz, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós, de quadrilhas juninas, nós temos uma ideia de São João. Às vezes, a ideia que algumas pessoas têm de São João é um palco com uma banda cara em cima fazendo um show. Nós não temos essa ideia. O São João, para nós, se não tiver quadrilha, se não tiver sanfoneiro, se não tiver comidas típicas, se não tiver brincadeiras, para nós não é São João. Né? E a quadrilha ela é a principal atração do São João. Eu já provei isso, nós fizemos aqui eventos como o Regional 2018, você participou, não tinha uma banda, e o evento lotou, foi um sucesso, não teve uma confusão. Então, para nós, o São João é diferente, né, do entendimento de algumas pessoas. Mas o que você falou é interessante. Buritirama nasceu forte com o movimento junino, até uma cidade em que eu admiro, em que eu respeito dentro do movimento junino, com quadrilhas de qualidade, com quadrilhas com potencial. O que eu sempre percebi dentro do cenário de Buritirama, principalmente os exagerados. Por exemplo, vocês fizeram uma apresentação com a gente, salvo engano, foi em 2014 ou 2015, e vocês tiveram colocação de 7º ou de 9º colocado. Quando vocês chegaram na cidade de Buritirama, no municipal de vocês mudaram tudo, vocês mudaram o marcador, mudaram roupa, mudaram tudo. E quando eu assisti a apresentação de vocês, eu disse, se essa mesma apresentação que foi em Buritirama, se fosse no regional, com certeza Exagerados estariam entre as 3 melhores. Então, o que eu percebo é que, às vezes, por algum outro motivo, acaba inviabilizando de vocês ter tudo pronto no dia do regional. E eu acho que o regional até para vocês ficou como um teste, né? Às vezes vocês fazem, aí vocês pegam uma autorreflexão de vocês, aí vê que essa autorreflexão precisa ser corrigida em algumas coisas, e aí vocês acabam melhorando muito. Eu quero parabenizar a diretoria de Exagerados, né, por isso, por essa visão de se corrigir, de retificar, né, que é muito importante. Só queria que vocês já participassem antes de outro evento, para quando chegasse no regional, já chegar com essa visão crítica de vocês mesmos aí, né? Porque, assim, Saulo, eu vou dar só um toque. Então, a apresentação foi em 2014, que foi São João no Céu, que ganhamos em Buritirama. Mas em 2019, que foi o mesmo sinal, porque é o seguinte, fazer uma apresentação e certas coisas não se dão bem. Como no regional tem a opinião dos jurados, elas são bem criteriosas, eles expõem
aí eles colocam suas colocações. Quando um jurado diz uma coisa, a gente dá para relevar. Mas quando 4 jurados, de 5 jurados, 3, 4 diz a mesma coisa, é sinal que realmente devemos olhar para esse lado e mudar. Entendeu? E é isso que dava uma questão de teste para a gente apresentar no Olha, Arraiá. mas nem que eu vá aí criar um evento em Buritirama para que vocês dancem e aí já tem esse senso crítico de vocês para vocês virem bem mais forte aqui pro regional, viu? A quadrilha exagerada é uma quadrilha, como eu falei no início, vem crescendo, é um grupo forte que sua família, que é sua diretoria, né, a gente percebe esse empenho e eu acredito ainda mais no crescimento de vocês. Tanto que ano passado eu disponibilizei para vocês, foi até em assembleia, o Arraiá do Galinho, né? Por motivos aí de roupa que não ficou pronto, infelizmente. É importante a gente dizer isso. Primeiro, a gente tem que ter diretores ou secretários de culturas que entenda de cultura. Segundo, a gente tem que convencer aos gestores que quadrilha precisa de tempo para se preparar. Quadrilha precisa de, no mínimo, 90 dias para a confecção de suas roupas, de seus adereços, né, de todo o seu material de cenário. Então, a gente precisa trabalhar para que essas ajudas de custo ou editais de fomento, dê o nome o que for, mas que isso venha a sair com antecedência. E nós iniciamos isso esse ano na Uniquejob. Se você for ver na rede social da Uniquejob, a gente iniciou um diálogo com os secretários já para cobrar essas ações deles, né? E aí aconteceu essa pandemia. Mas é importante frisar isso, que isso prejudica muito as quadrilhas, essa ajuda de custo. Algumas pessoas entendem que o São João só é em junho, que o movimento junino só é em junho, e não é. Tanto que ano passado nós fizemos um concurso de destaques no mês de agosto, né, para quebrar esse paradigma de que evento é só em junho. Mandar aqui um abraço para a Sinara Alves, que é noiva da Sapecu Queimou, que foi uma belíssima apresentação. Você viu a foto que eu postei dela aí no Instagram e ela mais o El aí? Eu vi. É tanto que quando ontem eu assisti sua live, sabe, fazendo coisa pessoal, assistindo sua live e tal, aí eu vi ela comentando e tal, aí eu Sinara, aí tinha recordado que ela apresentou, aí eu perguntei para Léo, bem assim, Léo passa aquele coisa. Essa Sinara é casada, ele me falou que infelizmente ela namora, e quer dizer que é uma brincadeira. Um beijo, Sinara. Um beijo também a Michele de Souza, venha para competir lá no Nordeste. Michel é um guerreiro da Luar do Nordeste, é uma das peças fundamentais aí da Luar do Nordeste, é o Michel, né? Grande Luar do Nordeste, que é a atual campeã do regional da Uniquejob, né? Um beijo, Sinara, aí para você aí. Vou postar umas fotos legais suas que eu vi aqui, viu, Sinara? Então, recapitulando, pessoal, foi feito já 3 perguntas. Primeiramente, perguntando em que ano foi criada a Uniquejob, que ela foi criada em 2003. A segunda pergunta, ela foi voltada ao histórico de Saulo Martins e qual a competência para se tornar presidente. Ele explicou que participou da Remera Cearense e posteriormente foi diretor, e depois ele viu o intuito, a necessidade de criar-se uma associação para o bem de todas as quadrilhas, para assim o movimento junino regional crescer. E a terceira pergunta foi voltada ao São João Regional, se a possibilidade, se iria adiar ou cancelar. E ele propôs que a ideia não é adiar e sem participar, nem que seja posteriormente, agosto, setembro, outubro. E vamos permanecer. Agora, seguindo a quarta pergunta, aí a penúltima pergunta, é o seguinte, Saulo. Na live de ontem, no Instagram, você disse, você tem uma ideia de fazer o regional, uma competição em pontos corridos. Como é que seria essa competição em pontos corridos? Como é que é essa ideia? Porque, olha, eu acredito que a abertura que nós tivemos esse ano de algumas prefeituras, isso foi fruto do trabalho sério, do trabalho honesto, do trabalho bonito que os quadrilheiros em todo, né, a Uniquejob e os quadrilheiros realizaram nesses 2 anos nossos. E isso possibilitou dessa abertura dessas parcerias.
Então, assim, a Unijob quer sair na frente. E por que não a gente fazer uma coisa diferente? O único detalhe daí, desse projeto, é a viabilidade dos municípios em disponibilizar ônibus, que, por exemplo, exagerados. A ideia do projeto seria o seguinte, um exemplo. Qual é o primeiro evento que acontece? É dia 12 em Luiz Eduardo Magalhães. Então, todas as quadrilhas filiadas, elas dançariam no dia 12 em Luiz Eduardo. Sim. Desculpa, todas. E aí, teríamos uma pontuação. Um exemplo, quadrilha A ficou com 300 pontos, quadrilha B com 290. Beleza. Ali não é a campeã, saiu a pontuação. Aí, no outro, qual é o outro evento que nós teríamos? Nós teríamos o evento em São Desidério. Que dia? Dia 24. Então, todas as quadrilhas filiadas dançariam no dia 24 em São Desidério. Agora quem está na frente não é mais a quadrilha A, é a quadrilha C, a quadrilha D, agora, entendeu? E aí o último seria um concurso aqui em Barreiras ou em outro município. E aí a melhor que pontuasse mais pontos nesses 3 processos seria a campeã da Unijob. Porque isso dá a possibilidade de você se retificar, né? Você faz uma alta crítica como a Exagerados faz, para poder vir melhor, você pode mudar a roupa, mudar o que você quiser, e isso só cresce, porque o evento ele estaria realmente sendo regional, abrangendo vários municípios, né? E daria mais oportunidade das quadrilhas dançar, porque também temos essa crítica. As quadrilhas investem muito dinheiro para pouca apresentação, é muito pouco. Sim. É muito pouco, dançar 1, 2, né? É muito pouco. A gente tem que dançar aí em maio, é em junho, é em julho, é em agosto. Em Brasília mesmo, o movimento começa em maio e termina em agosto. Aí sim nós temos que fazer. Tocando nesse ponto em apresentações, é um critério realmente bom. Porque, assim, Exagerados, tempo que eu entrei em 2017 e pelo menos que eu digo de propriedade a 2020 agora, Exagerados, ele faz uma apresentação cara, faz uma temporada cara para poder apresentar no ano, porém apresenta poucas vezes. Apresenta, no caso, no município e no regional de Barreiras. E com isso, o regional da Unijob, melhor dizer, porque agora podemos intercalar os municípios agora. E aí, nesse sentido, realmente, alguns pacientes até comentam, poxa, viajamos pouco para muito ensaio, 3 meses, 4 meses de ensaio, e viajamos pouco para poder apresentar 1 ou 2 vezes. Isso realmente... Temos que mudar isso. É preciso mudar isso. Se você parar para perceber, Esteban, às vezes o quadrilheiro ele não se dá conta e não percebe, mas ele faz um movimento junino. A gente ouve, por exemplo, a gente pegava muitas fotos de outros eventos e a gente fazia os posts, né, os cards, para divulgar os nossos eventos. E havia sempre uma crítica com relação a isso. Então, o que a gente fez? A gente contratou nos nossos eventos fotógrafo particular, a gente usa esse material hoje dos nossos próprios eventos. Então, estou dando apenas um exemplo. Por exemplo, agora mesmo na minha ida para Salvador, o Marcelinho, que é o presidente da quadrilha Luar do Nordeste, ele me falou, olha, Saulo, é interessante que a gente tenha um anjo, para que esse anjo ele possa estar 24 horas com as quadrilhas em Salvador. Conseguimos isso. Através da Assembleia Geral da FEBAC, a gente buscou e conseguiu. Então, por isso, a importância dos presidentes, dos componentes, a estar conversando com a gente, a estar dialogando com a gente, para que junto a gente possa construir um movimento mais forte e mais bonito. Pronto, bacana, Sal, sua colocação. Eu acredito que a do ponto corrido é uma questão bacana mesmo, porque daria a possibilidade de viajar mais, de apresentar, de rever os erros. E realmente teria aquele argumento seguinte, muitas vezes as pessoas ficam debatendo, né? Não, acho que quem merecia ganhar isso e aquilo, e com uma possibilidade de melhora em cada competição, vamos supor, umas 4 apresentações, 3 apresentações, que seria, acho bacana. Realmente o vencedor seria o absoluto, não teria essa margem, não, ganhou porque Ciclano, fulano, isso e aquilo. Acho que daria realmente uma margem, finalizaria isso, o campeão. Não, e é preciso parar também, porque assim, é interessante você ter falado isso, porque a única quadrilha que sai satisfeita de um concurso é apenas a que ganha. Da segunda colocada para trás, todas elas foi roubo, foi influência, né?
e isso acaba até prejudicando o movimento. Eu costumo dizer que agora é hora de valorizar o movimento junino. Agora é hora da gente ter do nosso lado quem valoriza o movimento junino. Aquelas quadrilhas, aquelas pessoas que valorizam o movimento junino, nós temos que ter do nosso lado. Aquelas outras pessoas que não valorizam o movimento por alguma coisa, infelizmente elas têm que tomar o seu caminho. Eu estou com esse pensamento hoje e vou trabalhar em cima dele com relação a isso. Aqueles que querem valorizar o movimento, a Uniquejob está com vocês. Aqueles que não querem valorizar o movimento, por favor, pode seguir seu caminho. Olha, a Junina Pegada. Kate. Junina Pegada aí entrou. Um forte abraço aí, todo mundo da Junina Pegada. Um abraço também à nossa ex-presidente, noiva, rainha Mislene Amorim. Um abraço, Mislene. Mislene. Olha, inclusive eu vou até postar uma foto com a Mislene, que nós estivemos em Brasília, né? Euseni, Mislene, não sei se foi o Paulo, foi o irmão dele, nós estivemos em Brasília, a Uniquejob levou para poder conversar com o deputado federal, buscar recurso lá. Eu tenho até umas fotos dela quando era bem menor. Forte abraço. É uma forte evolução, é uma forte evolução. Só tocando na questão do que as pessoas às vezes debruçam muito, a Junina, e até membros da diretoria que participam, e quadrilheiros que participam, ficam criticando o resultado. Realmente está na hora de pararmos, por isso eu me coloco também, nossos meninos se colocam também, porque está na hora da gente se respeitar, porque isso enfraquece. Às vezes, isso demonstra que nosso mundo junino não está forte, e temos que buscar sempre solidificar e mostrar que estamos unidos, independente de vitória. Eu vou usar para o pessoal, independente de vitória, sabe o que eu gosto, Saul? É de ter apresentação bacana, ver as fotos, ver as emoções no dia. Isso é incrível. O São João, ele é mágico por isso. Eu acho bastante lindo. Quando eu entrei, eu digo assim, quando eu entrei nos Exagerados, quando eu entrei nesse mundo junino, em São João, eu percebi que meu coração criou uma chama de alegria. E isso é uma verdade incontestável. Incontestável. O problema da ideia, Esteban, e o que tem que se entender, o problema é que é igual a gente fala, a informação não é o que se diz, é o que se entende. Às vezes você cria uma ideia, né, que é um tema, e você acaba apresentando aquela ideia. Só que aquela ideia você não consegue transmitir para os jurados. E aí você consegue ter um resultado negativo. Esse ano nós estamos também com um projeto do seminário. Desculpe, esse ano nós também estamos com um projeto do seminário de trazer alguns jurados. Inclusive já entrei em contato com alguns jurados para que possa vir para esse evento. E nesse evento ele vai falar as principais críticas, né, os principais pontos negativos que as quadrilhas cometem. É importante que o jurado dê sua visão, né? Como você mesmo falou, aquela crítica que o jurado faz, você acaba se corrigindo. Então, nós também queremos trazer esses jurados para ele falar, olha, vocês cometem tal erro, olha, tal erro a gente vê, isso aqui que acaba prejudicando as quadrilhas, para que isso vocês possam crescer, né? Então, é importante a gente fazer esse seminário nesse sentido. Ponto bacana, Sal, bacana. Eu sou um apoiador, e se der para poder fazer em pontos corridos, acredito que seria incrível e fantástico, viu? Então, Saulo, partindo para a quinta pergunta, a última reformada por nós, é o seguinte: a pergunta ela girava assim: se você tem a intenção de permanecer posteriormente ainda mais como presidente da Uniquejob, e quais os planos futuros? Vimos que no ano passado foi criado o concurso de destaque, acho que já foi retomado o concurso de destaque, e quais suas intenções, quais suas ideias futuras? Olha, Esteban, eu vou colocar meu nome à disposição mais uma vez para estar à frente do movimento junino, porque acredito que ainda temos projetos para implantar dentro do movimento junino. Muito nós já avançamos. Por exemplo, fizemos um concurso de destaques com o concurso de diversidade, né, que foi um evento que foi um sucesso, apesar de não ter tido premiação, mas houve a presença de quadrilhas de Itaberaba, de quadrilhas de Cruz das Almas,
né? Já confirmamos esse evento mais uma vez, que a Uniquijob vai realizar esse evento no oeste da Bahia. Conseguimos fazer as oficinas técnicas que a gente vai aos municípios e acaba profissionalizando. No ano passado, em São Desidério, levamos profissionais, que foi o Alão, um forte abraço, David, Mauro, Leandro, da Sapeco Queimou, que esteve presente lá. Então, também é uma grande ferramenta nossa. Nós temos aí o compromisso de levar as juninas do oeste da Bahia para o patamar mais alto, não só da Bahia, mas do Brasil. As juninas do oeste, elas estão em grande patamar de qualidade, de profissionalismo, e a gente precisa aprender como chegar lá. Eu quero uma quadrilha do oeste da Bahia campeã do estadual. Eu quero uma quadrilha do oeste da Bahia campeã do nacional de quadrilhas juninas. E para isso a Uniquijob vem trabalhando. Inclusive essa questão dos jurados é mais uma ferramenta para que eles possam estar fazendo uma alta crítica deles, né? E estar crescendo ainda mais. Ano passado, no seminário, trouxemos algumas pessoas de fora, ou foi o Márcio, de Brasília, para ele dizer como é que Brasília conseguiu chegar num patamar que está hoje. E a gente vai continuar trabalhando dessa forma, né? Ainda tenho alguns projetos pessoais para poder implantar dentro da Uniquijob, por isso irei disponibilizar meu nome mais uma vez aí à aprovação dos presidentes, mas é preciso que pessoas novas como vocês, é preciso que outras pessoas também se candidatem à Uniquijob. A Uniquijob não é Saulo Martins, a Uniquijob são as quadrilhas, né? E eu quero que tenha chapa, eu quero que tenha outras chapas que elas venham competir nessa eleição e que os presidentes de quadrilha eles escolham a melhor opção para conduzir eles nesses períodos de São João. Eu quero realmente, do fundo do coração, que existam pessoas novas, e não que sejam pessoas novas, mas pessoas também que tenham novas ideias para a Uniquijob, né? Que tenham amor por isso e que venham concorrer nessas eleições. Então, fica aí o convite, né? Fiquem atentos, forme chapas e venha competir a eleição da Uniquijob. Até assim, o pessoal fala, pô, Saulo, mas você é candidato, está pedindo isso? É porque o amor ao movimento ele está acima de tudo. E eu não sou egoísta, eu não quero que a Uniquijob seja Saulo Martins, a Uniquijob são os presidentes. E eu quero que ela cresça, que ela dure, ela tem 16 anos, e eu quero que ela dure mais 16, mais 20, 30 anos, entendeu? Então, assim, crie chapas, venha concorrer e que as quadrilhas venham escolher realmente a melhor opção para conduzir a Uniquijob. Eu acho bacana a sua colocação também. Inclusive até Sinara, viu? Sinara aí parece que tá querendo colocar uma chapa aí, apresentar a Uniquijob, viu, Sinara? Um abraço aí a Juliana Sapeco Queimou, a Leandro Tavares, noivo, forte abraço, um grande amigo mesmo, uma pessoa incrível, Marina exemplar, sempre fomentando a cultura. Um abraço, viu, Leandro? Kelvin também, nosso dançarino, Aldo Geanes, que entrou agora. Saulo, a sua colocação ela foi bacana em questão de montar de chapa para se concorrer, porque eu digo assim para o pessoal em torno da junina, os generados, citando novamente 2017 a 2019. Normalmente, em cada ano, nós temos a eleição também em dois anos, e assim, cada ano pelo menos muda roteirista e muda também quem vai comandar. Em 2017, por exemplo, entrou Paulo e tecnicamente entrou Flávio, mas Flávio teve que se afastar posteriormente, mas deu uma pitada de Flávio. Aí vimos que 2017 foi um jeito, em 2018 foi Mislene e Gleison, e em 2019 foi Gleison, ou foi Neguinho, da Absolão Frase, nosso marcador, e foi Paulo. Aí, se analisarmos, cada ano, ele é um toque pessoal de cada um. Ou seja, se você quer um ano que tenha mais assistência, dando no pessoal, vai com Gleison. Se você quer um ano mais duro, vai com Flávio. Se você quer um ano mais médio, vai com Paulo. Se você quer um ano mais moderado, vai com Neguinho. Ou seja, fica uma opção para os quadrilheiros e fica uma opção melhor, que a pessoa vai ter que escolher. Aí cada ano tem um toque pessoal de cada um. Isso que eu acho bacana. Esteban, Michel aqui, que é o Michel da Luar, está perguntando por que não é igual a FEBAC, que lá a sua direção tem um representante de cada quadrilha. Michel, eu acho que você está equivocado. Na FEBAC não tem um representante de cada quadrilha.
A diretoria da FEBAC é uma diretoria independente de quadrilhas. Já tentamos isso no passado, ter um presidente de cada quadrilha como diretor da Uniquijob. Qual é o problema disso? Quando chega na época do movimento junino, cada presidente, logicamente, vai cuidar da sua quadrilha. Então, eu ficava geralmente sozinho nisso. Qual é o outro problema disso? Nas reuniões, a gente percebia que existia cada um defendendo sua quadrilha, puxando, que é natural, né? Isso é bonito, mas não, né, você tem que, às vezes, dividir. Quando você está na Uniquijob, você tem que pensar em todas e não em cada. Eu acho que isso que me faz diferente na Uniquijob é porque eu penso em todos os grupos. Não agrado todo mundo, né? Existe aqueles que não gostam de mim, é natural, mas eu dou o meu melhor e tenho certeza que sempre fui imparcial e que sempre fiz isso com amor. Então, Michel, respondendo a sua pergunta, a gente já tentou isso e não deu muito certo. A diretoria independente foi a que mais deu certo. Pessoas que não são ligadas à quadrilha junina, até porque hoje, para fazer parte da diretoria da Uniquijob, tem que ser de quadrilha, de diretoria. Mas eu peço que quando entre, se desligue da quadrilha para cuidar apenas da entidade, para ter uma imparcialidade e não acaba surgindo equívocos ou de você dizer assim, fulano está puxando para a sua quadrilha ou está puxando para a quadrilha A, a quadrilha B. Entendeu, Michel? Eu acho interessante esse negócio de como a FEBAC é independente, para não ter aquele tom, aquela parcialidade, mas desse modo também é bastante interessante. É tanto que, colocando, você tocou nesse ponto, e a questão também da ajuda. Paulo, nosso coordenador, ele entende assim, que para ser diretor, a pessoa não seria bom ser dançarino, porque no período que tem a correria, o dançarino tem que ensaiar e não fica resolvendo a questão da sua função. Exemplo, patrimônio, diretor de elenco, que tem que ter um controle. Aí, com isso, muitas vezes o dançarino era diretor e dançarino e diretor, e com isso ficava não cumprindo sua função com papel com excelência. Então, sim, pessoal, deu nas Unidas Exageradas. E é isso aí, Saulo. Então, recapitulando, pessoal, a entrevista ela foi perguntando em que ano foi criada a Uniquijob. Saulo explicou que foi em 2003, que havia uma necessidade. A segunda pergunta foi voltada ao seu histórico, e ele expôs que participou da ajuda Remendes Cearense. A terceira pergunta ela foi voltada sobre se iria cancelar ou adiar o nosso regional, e devido a essa pandemia, etc. E a intenção realmente é adiar para se fazer, não cancelar. Mas assim, Esteban, falando do sim, regional, é prematuro nós falar qualquer opinião com relação a ele. Eu acho que o momento é de serenidade, o momento é de sim, cautela, né? Vamos sim, torcer e orar a Deus para que essa pandemia passe o mais rápido possível e aí a gente se reunir com os presidentes de filiados à Uniquijob pronto, e decidir isso. Porque quem sabe isso aí já não pode acabar mês que vem e a gente já retomar isso, né? Então, assim, é muito bacana. prematuro de falar qualquer coisa com relação a isso. É igual o que vem com, por exemplo, em Buritirama, a Mecarama já foi adiada. Ela foi adiada por um tempo determinado, porque a Mecarama normalmente é de maio. E também está havendo até uma cogitação se poderia fazer a Micarama e o Arrariconé tudo no mesmo mês, né? Se a areia dá fazer um festival assim bacana, etc. É uma cogitação entre os bastidores, que estão pessoas comentando e etc. Olha uma Porém, ideia boa. Olha uma ideia boa. Por que não uma etapa do regional não ser na cidade de Buritirama, no Arraial do Coroné? Está na hora de Buritirama também abrir suas portas para um patamar maior do movimento junino. A gente percebe que existe, às vezes, uma resistência da gente estar realizando esses eventos regionais aí. E precisa ser mudado. Só é realizado em Barreiras ou em tal. Mas é porque essas cidades, elas buscam e têm o interesse de realizar esse evento. É como eu falei, sim. teve um ano que Arival Viana abriu as portas para realizar um concurso aí de rainha. A gente ia realizar esse evento aí, mas por resistência de alguns quadrilheiros, a gente acabou não realizando. Mas a gente precisa estar realizando eventos dentro de Buritirama, é nossa intenção. Bacana, Saulo, colocação. Então, entendo essa questão, porque assim, realmente
você, como presidente, você não ganha nada. Você dá só tapa, quer ou não, tapa a cara e receber críticas, elogios também, porém recebe muitas críticas por fazer algo de graça, com só o intuito de fortalecer o mundo junino. É igual presidentes de Muito. quadrilha que fazem muito e, na verdade, não são Só que eu reconhecidos. sou, Oi? só que eu sou igual bolo, meu irmão. Quanto mais bate, mais eu incho, mais eu cresço. Sim. É bom demais, bom demais. Saulo, você tem mais alguma colocação para fazer? Alguém que tiver Não, alguma pergunta? eu quero parabenizar você por esse canal. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. Quero reafirmar o compromisso da Uniquijove, o compromisso de Saulo Martins com o movimento junino da cidade de Buritirama, com nossas duas afiliadas aí, que é a quadrilha Pegada Quente, né? E Exagerados. Tenho o meu respeito, tenho a minha admiração e tenho a certeza que a gente vai tentar trabalhar ainda mais para fortalecer esse movimento. Quero dizer que a Uniquijove está de braços abertos para as novas afiliadas e que estamos também abertos a críticas construtivas, a opinião, né, que vocês venham fazer um canal direto comigo no meu Instagram, no Instagram da Uniquijove, pelo WhatsApp. Fale comigo diretamente. Eu só resolvo tudo e qualquer coisa com o presidente da Junina, mas ouvir e dialogar e dar esclarecimento eu dou para qualquer passista. É um respeito que eu tenho, porque eu já fui dançarino de quadrilha e eu sei como é que é. Eu passei na pele as dificuldades que vocês passam. Então, por exemplo, a gente tenta dar um almoço, tenta dar um mínimo de conforto, porque eu já passei por isso. Então, eu quero fazer sempre o melhor para vocês. Então é isso. Participem mais, não tenham vergonha, falem comigo. Às vezes, antes de você ir para uma rede social fazer uma crítica, primeiro pergunte, Saulo, o que foi que aconteceu? Por que aconteceu isso? E aí eu vou acabar dizendo, em rede social não resolvemos nada, não se resolve Realmente. nada. O que resolve é eu, é o presidente e é você. Fale diretamente comigo, eu terei total prazer em conversar com vocês, passistas, diretores, presidentes, todo mundo ligado ao movimento. Saulo, eu que agradeço pela participação, sensibilidade, não mediu esforços, foi bastante compatível em querer fazer a transmissão, manter esse contato. E nossa primeira live foi com o nosso fundador, Linei. Nossa primeira live, na verdade, nossa segunda foi com você, porque sabemos como é necessária, é importante essa união e essa interação entre o nosso presidente de uma união bastante importante. Eu agradeço pela participação, a entrevista realmente foi bacana, foi bom saber do seu histórico. Eu não sabia que você participou da Remeleixo, entendeu? E entender Eu foi realmente. comecei puxando faixa. Aí o Mauro, eu fui fazer o teste, o Mauro não me aceitou porque disse que eu não sabia dançar. E eu acho que eu nunca aprendi a dançar. Por isso que eu fui para ser presidente, né? Eu acho que dançar eu sempre fui muito duro. O pessoal ficava meio te criticando que eu era duro para dançar. Então, É eu falei, doido. o caminho é esse. Ô, Saulo, obrigadão mesmo, viu, Saulo? Forte abraço a Nada. você. Eu que agradeço e creio que passando essa pandemia, logo agora em abril, eu já quero estar em Buritirama dialogando com vocês, criando algum projeto aí. Tenha certeza, passou a pandemia, o mais rápido possível, eu quero estar aí na cidade de Buritirama. Um forte abraço, obrigado pela oportunidade e fique com Deus, vocês todos. Abraço, um beijo a Sandy também e a Valentina, futura dançarina aí do Mundo Junino, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês, viu, Saulo? Da Família Exagerados. Valeu. Valeu. Pessoal, acabamos de fazer a entrevista com o Saulo Martins, uma entrevista bastante bacana, onde ele expôs seu ponto de vista, seu histórico, sobre planos futuros. E mandar um abraço aí a todos, Julina Pegada Quente, um beijão aí vocês. Vamos ver uma musiquinha aqui. Só Deus nozinho do velão, meu macambia, é você. Ai. Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que Mestre Oswaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Quero ouvir! Fazendo verso por entre os becos do meu velho vassoural.
Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexe o solo na madeira. O suar me criou muito mais de 10. Eu me criei, matando a fome com tarefa e mariola, fazendo verso, dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoura. Pessoal, muito obrigado mesmo a todos pela participação. Foi incrível. E até a próxima, viu, galera? Conversa Junina se encerra por aqui. E é isso aí. Obrigado a todos mesmo. Gratidão.